Fala, turma, tudo bem? Estamos mais uma vez aqui no nosso podcast de Dono para Dono. Hoje com a Camila Pittini, sócia e fundadora do Casar.com. Um prazer tê-la aqui conosco. Obrigado por aceitar o nosso convite em participar aqui com a gente. Prazer é meu, super obrigada. Imagina, obrigado. Bom, vamos lá, começar um pouco pela Camila antes de falar da empresa, né? Camila, publicitária, Isso. chegou a atuar como publicitário, já empreendeu desde o começo de carreira. Conta um pouquinho pra gente de como que foi esse início. Vamos lá. Bom, eu fiz publicidade na faculdade. Foi um momento assim muito gostoso. Eu curti muito a faculdade. Eu curtia os trabalhos, eu me dediquei mesmo, sabe? Eu até evitei começar já a estagiar. Fiz um estágio ou outro em alguma agência de publicidade, mas eu quis viver a faculdade mesmo. Porque acho que hoje a gente tem uma pressa para tudo, né? Verdade. Tanto que a gente acaba não vivendo tanto exatamente aqueles momentos e aquelas fases que a gente está passando. Então, eu vivi muito a faculdade, mas sempre tive motivo. Quando eu conheci a vida em agência, eu falei, não, eu acho que eu vou querer ir mais para um mercado corporativo, empresa. E aí eu comecei a ir mais para a área de marketing. Meu último estágio, que foi bem no final da faculdade, foi numa empresa de papel. E foi super legal, uma experiência incrível. Eu acabei dando a sorte de pegar uma linha inteira nascendo do zero. Então, desde pesquisa, desenvolvimento de embalagem, lançamento, foi realmente super especial. Mas aí não fui efetivada. Aí eu me formei na faculdade, fui ter uma experiência fora, porque eu não tinha tido intercâmbio ao longo da minha vida. Então, eu quis morar um pouquinho fora fazendo inglês e tive a oportunidade de fazer um estágio na Hershey's, na Pensilvânia. Legal. Que foi uma experiência assim incrível. Para quem não sabe, a Hershey's tem uma cidade realmente na Pensilvânia, onde tudo é em função da empresa, né? Hotel, parque de diversão, os funcionários moram todos ali na cidade. Então, foi uma experiência incrível. E quando eu estava lá, o meu marido foi me visitar, o meu noivo na época foi me visitar e me pediu em casamento. Tá. Então foi quando assim já abriu um pouco os meus olhos para esse mercado de casamento. Eu sempre fui encantada nesse mercado, mas muito mais assim pela uma história de menina, sabe? Eu sempre sonhei em namorar e casar só uma pessoa. E quando eu conheci meu marido, eu falei, cheguei na minha casa e falei, conheci o cara que eu vou namorar e casar. E a minha mãe e a minha irmã ficaram impressionadas, e realmente foi assim. Depois de um mês a gente estava namorando, eu tinha 17 anos na época. Caramba. Então, realmente, assim, foi muito focada. Então, sempre gostei desse universo. E aí eu terminei meu estágio na Hershey's, voltei para o Brasil e comecei a trabalhar numa empresa de bebida, também na área de marketing. Eu cuidava das bebidas premiums, foi uma experiência também incrível. E aí, nesse meio tempo, eu comecei a olhar as coisas do meu casamento e já estava muito decidida em tudo. E ainda faltavam uns 8 meses para a data, né? Porque quando ele me pediu casamento, ele já tinha marcado a data na igreja, porque era uma data que a gente queria, na igreja que a gente queria. E aqui em São Paulo você tem essa, né? Você tem essa desespero da data que você tem que marcar antes de saber. Eu conheço histórias de pessoas que marcaram a data na igreja. Sem saber se ia ter o sim. Não, sem ter noivo. É sério? Muito sério. Caramba. Tipo, a pessoa marcou pra dali 3 anos e falou, até lá eu vou arrumar alguém e casar. E ela arrumou. Que loucura. Você vê como é a força do pensamento. E aí a gente já tinha data, então já tinha resolvido algumas coisas. E comecei a ficar preocupada de gerar uma certa ansiedade. Escolhi as cores das flores, vou trocar porque, não, sabe, eu já tinha meio que resolvido tudo. E aí eu criei um blog de casamento, que é o Say I Do, que na época os blogs de moda estavam muito em alta, e eu quis criar um blog de casamento, não tinham tantos, tinham 2 fortes no mercado, e aí eu resolvi criar. Foi uma experiência super legal, e em 2 meses eu já tinha gente querendo anunciar, e assim, com 3 anunciantes eu já ganhava o meu salário que eu ganhava na empresa que eu trabalhava. Tá. Não que eu ganhasse muito na empresa que eu trabalhava, mas assim, já me supria para aquele momento da minha vida. E daí eu falei, então acho que eu vou sair da empresa e vou ficar só com o blog, né? E aí, só paralelo a isso, quando você falou da história de empreender, que eu já fui misturando um pouco, já fui me avançando, de pequena, eu nunca tive o sonho de empreender. Eu venho de uma família empreendedora, de uma família que tem uma empresa, então assim, eu imaginava que eu fosse trabalhar na família da minha empresa, eu tinha muito esse sonho, mas eu sou a primeira da 4ª geração. E a 3ª geração é super jovem e atuante ainda, mais ainda há 15 anos atrás. Então, não era muito bem encaminhado essa questão de sucessão, de próximos passos, porque eu acho que é uma coisa super normal no Brasil, as pessoas estão evoluindo, esse assunto ele é mais recente, né, do que a gente imagina.
de governança familiar, Sim. etc. E aí, então eu tinha essa ânsia que eu ia trabalhar lá, tinham lá as regrinhas que tinham que seguir, então eu estava caminhando nessa jornada, e eu imaginava que um dia eu ia cair lá. Tá. E merecer estar lá, mas estar lá. E aí, nesse meio do caminho, o blog foi crescendo, aí voltando para aquele momento que eu estava. O blog foi crescendo, crescendo, eu não sabia direito como eu ia desenvolver o blog, o que eu ia fazer especificamente, mas casei, fui para a lua de mel, e na volta da lua de mel, um dia o meu marido me falou assim, uma pessoa que estudou no mesmo colégio que eu, quer marcar um café com a gente, porque ele está pensando numa ideia do mercado de casamento, mas ele precisa de uma sócia, e ele quer que seja uma mulher, alguém que entende do mercado, e aí comentaram de você para ele viu que eu te conheci, que você era minha esposa, vamos tomar um café com ele. Tá bom. Daí eu lembro que indo pro café, eu falei para ele, né, eu falei assim, nossa, amor, já pensou se fosse comprar o Casar da Vera Simão? Ia ser um sonho, né? Nossa, eu já ia topar, eu já ia falar assim na hora. Aí ele, que é muito menos ansioso que eu, mais calmo, mais centrado, na hora falou assim, não, calma, você não vai falar nada na hora que você já quer, se for isso, tarará, tarará, espera. Eu falei, bom, tá Mas bom. você não tinha nenhum indício do que era a conversa? Não, ele falou meio por cima, ele falou que ele estava comprando uma empresa do setor, mas ele falou meio por cima. Tá. E aí, quando eu sentei na mesa do café, ele virou e falou assim, então, eu tô conversando com a Vera Simão. Caramba. Aí meu marido embaixo da mesa assim, segura, né, não esboça muitas reações. Daí eu, tá Poker bom, face. nossa, que legal, exato. Daí eu falei, nossa, que bacana, tal. E daí a gente conversou. Aí a gente saiu de lado, tipo, não, então tá bom, então olha, conheça a Vera, né, porque eu não conhecia a Vera, eu achava ela o máximo, incrível, mas eu não a conhecia pessoalmente. Então conheça a Vera, vê se vocês se dão bem, porque ela tá muito aflita, porque a pessoa que tocava o evento saiu, porque o Casar, né, só para quem não conhece, contextualizando, era um evento que existia há 9 anos, muito forte, mais conceituado no mercado, principalmente muito focado para o público A, né, era uma época que os públicos eram os eventos eram mais separados, segregados, e ela foi super pioneira, ela era assessora de casamento, e no meio do caminho ela criou esse evento para as pessoas poderem, no mesmo ambiente, conhecer um monte de fornecedor. Não tinha Instagram na época, essas coisas. Então, e aí ela não tinha preparado uma sucessão, porque ela não tinha ninguém para deixar, para caminhar a empresa, e a pessoa que ajudava ela tinha saído. Então ela seguiu assim, ela tinha 2 funcionários na empresa, ela não querendo mais muito fazer o dia a dia, e isso, né? E uma marca que era tipo uma potência na mão. Sim. Aí eu fui almoçar com ela no outro dia, a gente se adorou, assim, foi um encontro de almas, sabe? Eu falo que a Vera foi o MBA que eu fiz na minha vida, foi a Vera. Nada como, sabe, a voz da experiência, pessoas que viveram, né, tantas fases, assim, importantes da vida e viram tanto. E eu era novinha, eu tinha 24 anos, então foi um super aprendizado para mim. E aí a gente se deu super bem, já no dia seguinte, já comecei a trabalhar com ela. A gente combinou ali um salário, porque a gente não tinha assinado nada. Nem lembro se na época a gente já tinha assinado um NDA com a Vera, não sei realmente. Já começamos o processo juntos, sabe? Literalmente, já foi o primeiro passo de empreender. Construir o avião já decolando, né, no ar. E aí a gente começou a experiência. A Vera ficou ali 1 ano com a gente para fazer essa transição. Foi super desafiador na época, porque o evento, ele acontecia na extinta Daslu. E foi o ano que a Daslu fechou. Então, não ia mais ser na Daslu. Então, assim, era um super burburinho. Nossa, o que vai acontecer com o evento, né? Agora o evento vai acabar. Porque o que segurava o evento era a Daslu. Nossa, trabalhar com o evento, gente, eu falo, é um caos. Porque qualquer coisinha que acontece, todo mundo tem um monte de coisa para falar. Um monte de pedra para atacar, né? E então, foi uma experiência super legal. A gente fez 2 anos na Casa Petra, que era um espaço do mercado de casamento, um espaço de eventos em Moema, foi super bacana, foi uma transição, e depois a gente migrou para o JK Iguatemi, que é onde a gente está até hoje, o evento acontece lá até hoje. Então o começo foi esse, né, foi aí que a gente caiu ali, daí nessa trajetória tive outros sócios que se juntaram a nós, que... né, foi uma empresa sempre criada por pessoas, as pessoas se envolveram muito, a gente sempre teve um time super comprometido, super envolvido, dedicado, que queria que as coisas acontecessem da mesma forma que a gente. E aí a gente foi traçando, né, a gente começou primeiro com a expansão regional, eu já tô falando. Vamos lá!
como é que fala? Toda a trajetória, né? Tudo que aconteceu nesses últimos anos. Então, a gente começou com a expansão regional. A gente sempre teve vontade de ir para o online, mas a gente ainda não tinha certeza da onde a gente ia, sabe? O meu primeiro sócio, ele era do mercado financeiro, então ele tinha... Foi esse que a gente te ajudou a comprar. Exatamente, que a gente comprou juntos a Vera no start, né? Num primeiro momento. E nesse momento você seguiu com o blog, ou não? Segui super. Tá segui bom. super. O blog foi muito importante pra gente nesse começo. Tá. Tanto de evento, quanto no site. Porque no começo é isso, né? Você sai do zero e site, especialmente, que é o nosso principal produto hoje, ele é muito boca a boca e quem indica, né? Hoje mais da metade orgânico. Literalmente a pessoa escuta e provavelmente ela escutou de alguém, né? Não é? Então é muito isso. Você casou? Onde você fez seu site? É natural, né? E é daí que vai indo. Então a gente, mas primeiro, antes de criar o Casar.com, a gente começou a expandir o evento. Tá. Porque a gente sabia da força do evento, da magnitude, a gente tinha muita gente que buscava a gente para fazer os regionais, e aí a gente acabou fazendo a primeira praça, que foi BH, que a gente fez em 2 meses. Foi um sucesso de venda, assim, foi muito legal, a marca era muito forte, e acho que tudo que vem de São Paulo também carrega um peso muito forte, né? É um status. Então, mas foi muito bacana porque a gente levou vários fornecedores de São Paulo que queriam estar presentes em outras praças. E assim, olha, eu lembro com muito carinho desse primeiro, porque o espaço era um antigo buffet infantil. Então, assim, era uma estrutura que você nunca pensaria um casar lá dentro. Era embaixo de um supermercado. Mas como é incrível a força da marca. Porque, assim, foi sucesso de vendas, a gente fez em 2 meses. Foi sucesso de venda, foi sucesso de público. Um monte de gente queria estar com a gente levou as palestras, a maioria eram palestrantes de São Paulo. A Vera foi na época ainda. Foi no seu primeiro ano lá com a marca já ou não? Eu entrei em agosto, daí em maio a gente fez o nosso primeiro casar, em outubro foi o BH. Caramba. Foi. Tá. Mas foi um ano bem Então vocês já entraram já meio que mudando, transformando o negócio. Tá. Transformando, não tanto no começo, porque a gente estava numa fase de aprendizado um pouco, né? A gente estava a conhecer o mercado mais a fundo, que o mercado conhecesse a gente, né? Um mercado onde é muito importante a cara da pessoa, com quem você está falando. Então foi uma conquista, mas acho que daí também o blog ajudou muito, né? Porque já tinha uma credibilidade, não era uma pessoa X. Então acho que isso foi muito bom. E aí a gente fez a BH e aí a gente assim, se empolgou e amou abrir outras praças. Então a gente chegou, se eu não me engano, acho que a gente teve 8 praças no total, mais ou menos num período de 5 anos. Então a gente saiu abrindo praça. E o que foi mais incrível foi porque logo, uns 2 anos depois, se eu não me engano, foi quando a gente lançou o Casar.com. Porque a gente falou, não, a gente precisa ter uma presença online, né? E aí tinha espaço, sim, para site de casamento. Tinham poucos concorrentes na época, um muito grande, os outros eram menores. Então a gente via que tinha um espaço gigante e a gente entrou com tudo, com um produto acessível, com um produto de fácil usabilidade, que a gente sempre fala, o mais importante é isso, né? Ser intuitivo. A gente tinha muito essa questão, gente, tem que entrar, porque você viu umas coisas tão complicadas, falar, não dá, a pessoa tem que saber fazer sozinha realmente, né? Então a gente fez um produto com muito carinho, assim, óbvio, a primeira versão sempre é mais, né, vamos fazer, vamos lançar. É um MVP, né? Normal, exato. A gente queria lançar no evento, eu lembro aquele caos, dia da abertura, o site tá no ar? Não. Entendi. A gente tem aqui o evento, aquele chuva de captação, mas o site não estava no ar. Mas no final ele entrou no outro dia, não entrou no primeiro, mas entrou no segundo. E as praças, as regionais, depois a gente foi fechando, porque não era rentável mais. Durante os 2 anos ela era ótima, depois ela passou a empatar. Quando começou os eventos, quando começou a dar prejuízo, a gente resolveu fechar. A gente viu que o importante mesmo era a de São Paulo, né? Cresceu de São Paulo. E muito também como marca, como presença de marca, mas as regionais foram incríveis para o site, sabe? O site, assim, o evento offline, o nosso online, o Casar.com, a gente fala, ele deve muito ao evento, porque foi o evento que fez, né? Inclusive o evento, ele viabilizou financeiramente o Casar.com, porque era o que ele dava que a gente foi aumentando o time e criando o produto. E os eventos como captação no início foram incríveis, porque literalmente você pegava 1000 leads, você convertia a 600, é o que você precisa, né, no início.
Então, assim, as regionais foram incríveis. E depois de um tempo, é óbvio que o site se consolidou. Hoje a gente é líder no mercado, graças a Deus. Graças a Deus é muito trabalho. Muito trabalho. Nada muito cai de lá de cima. nada, Ele ajuda nada. muito, mas a gente tem que fazer o nosso lado. Exatamente, né? exatamente. Então, assim, hoje, óbvio que a maioria das pessoas que vão no evento casar já tem o site com a gente, né? Tem, óbvio, dá para pegar ainda um ou outro, mas a maioria já tem. E depois de um tempo, os regionais também. A gente já, os visitantes eram os nossos clientes, então acabou não fazendo mais sentido para captação, parará, mas eu acho que a gente surfou uma onda maravilhosa, assim. Os eventos regionais foram impecáveis para continuar fortalecendo a nossa marca e gerando a credibilidade que a gente tem no Brasil todo. Foi uma forma que a gente teve de realmente estar em várias praças e criar esse relacionamento a mais com as outras regiões. Legal. E quando vocês compraram a marca lá da Vera, vocês compraram 100% ou ela ficou com alguma participação, com alguma... Não, a gente comprou 100%. 100%. E tinha time? O que vocês compraram além da marca, em si, além Tinha do a Sil, evento? que ajudava e cuidava das pessoas, que até hoje está lá com a gente. A Sil é patrimônio. Tinha uma pessoa no financeiro e tinha uma pessoa que ajudava na produção. Eram isso que eram as pessoas que tinham. E aí toda a organização do evento é meio que que esse núcleo fazia usando fornecedores, etc. Toda a gestão de fornecedores ali. Gente, o primeiro, que praticamente, assim, eu fico lembrando que a gente vendia, executava, praticamente montava o stand. Nossa, era uma loucura. Mas foi um aprendizado, assim, incrível. Acho que nada como pôr a mão na massa mesmo pra gente entender do que a gente tá falando, né? Sim. Mas realmente era um time minúsculo. Nem tinha necessidade de tanta gente a mais, então acabava sendo um pouco terceirizado. Quando chegava mais perto do evento, às vezes você chamava uma pessoa mais de produção pra já estar interno pra ajudar. Mas era uma coisa bem caseira, né? Aí a gente foi profissionalizando realmente a empresa. Isso que eu ia perguntar. E hoje, qual que é o tamanho do time? Hoje a gente tem quase 90 colaboradores. Legal. E como que foi esse processo, né, de ir contratando e construindo uma cultura lá dentro, modelo de gestão? Você ou seus sócios já tinham experiência com isso, ou vocês foram aprendendo no meio do caminho? Como que foi isso? Olha, a gente foi aprendendo no meio do caminho, porque a gente tem todo mundo a mesma faixa etária, mais ou menos, e todo mundo entrou jovem. Então, foi assim, uma jornada de aprendizado, sabe? Pesquisando, trocando, discutindo realmente a cultura que a gente queria ter na empresa. A gente tem um ambiente, assim, super bacana, profissional, mas bacana, sabe? Acolhedor. A gente acredita muito nisso, né? Hoje as pessoas, elas precisam estar bem para estar no trabalho, né? Para trabalhar bem. Então a gente sempre priorizou isso. Mas foi construindo aos poucos, assim. Foi literalmente uma jornada, sabe? Primeiro vai lançar o site, então aí tem que criar uma área de CX. CX é super forte para a gente hoje. A líder está com a gente há um tempão. Então, acaba sendo mais fácil criar cultura quando você também vai com uma empresa pequena, né? Você vai construindo ela literalmente, né? Todo mundo que vai entrando vai no mesmo barco, e quando você traz pessoas novas, você tem também o pessoal ali, os líderes, para já passar essa cultura para o pessoal. Então, mas a gente foi de acordo com a demanda, assim, literalmente. O site, então cresce um pouquinho a área de TI, vai crescendo, né? Aos poucos foi uma coisa. A gente ainda tá super em crescimento, sabe? A gente ainda, mesmo com tantos anos no mercado, a gente tá ali dia após dia, profissionalizando, desenvolvendo as pessoas, e é isso. Aquele teu sócio lá do começo, ele continua seu sócio? Não, hoje ele não tá mais, não. E tem outros sócios contigo hoje? Tem, a gente tem outros sócios, sim. Legal. Teu marido tá nessa... Meu marido, meu marido, pra mim, ele tá. Em casa a gente é um time, sabe? Bem dividido as funções. E na parte, assim, da empresa, profissional, ele é a parte principal da nossa dupla, ele é a parte principal, assim, no dia a dia, né? Dia a dia, reunião de conselho, tudo isso ele que acabou assumindo. Puxa, a parte mais governança. Exatamente. Legal. Exatamente. E vocês têm rotinas bem estabelecidas de conselho, de gestão, indicadores? Como que funciona? Temos. Desde o início,
esse outro sócio, como ele era do mercado financeiro, isso foi uma coisa muito legal, porque ele acabou trazendo um pouco dessas práticas, desde o início. Legal. Então, assim, eram 4 pessoas, mas, nossa, já tinha uma apresentação maravilhosa. Todo mundo tinha os seus indicadores. Fechamento, exatamente. Rotina de feedback, etc. Exatamente. Então, isso acabou legal. sendo uma coisa legal, que também foi meio que vindo do zero, né? Estamos sempre aprendendo, sempre abertos e é isso, assim, é muito gostoso ver uma empresa. É que a gente ainda teve sorte que não dá para falar que foi uma empresa do zero, porque a gente teve a oportunidade de comprar uma marca que já tinha o poder que ela tem. Sim. Mas passar por todo esse processo, eu acho que é muito inspirador, assim. Eu nunca tive o sonho de empreender. Por mais que eu venha de uma família empreendedora, quando eu era pequena, eu não pensava, quando eu crescer eu vou ter a minha empresa. Nunca pensei nisso. E nunca pensei mesmo, assim. Então, assim, é muito gostoso abraçar as oportunidades, né? Eu acho que isso é o principal da vida, quando as oportunidades aparecem, quando você consegue realmente abraçar, agarrar ela e startar, nossa, assim, é um privilégio. Mas você começou a ter essa cabeça na época do blog já, ou foi a oportunidade de estar junto nessa compra da marca? Olha, quando eu tive o blog, porque o blog, não desmerecendo os blogs, porque tem enormes, tá muito trabalho e tal, mas no primeiro momento, o foco é conteúdo, né? Sim. E isso, assim, quando eu lancei o blog, eu tinha muito claro o que eu queria fazer, onde eu queria chegar, qual era o tipo de conteúdo que eu queria postar, o que ia ter a cada dia da semana. Mas eu não pensava, que aquilo podia virar uma coisa maior. O que me fez foi me apaixonar pelo mercado de casamento. E abrir meus olhos para talvez eu pudesse fazer alguma coisa nesse mercado, entendeu? Mas já tinha muita coisa também. Eu acho que o mercado de casamento tem muito isso, né? E o principal, o mercado de casamento tem muito artista. As pessoas são muito boas, né? Eu brinco que uma combinação perfeita seria se vários investidores entrassem com essas pessoas que são gênias da criatividade, né? Porque é o que eu falo, gente, não dá para fazer tudo. Você não pode querer fazer o bolo mais lindo, o vestido mais lindo do mundo, mas também ter a cabeça mais incrível para gerar receita, venda. Não dá para fazer tudo, não dá. Eu brinco que até hoje eu tenho no começo, assim, alguns amigos falavam: eu acho que eu vou investir nesse mercado. Não, esse mercado é maravilhoso. Nossa, esse mercado movimenta muito. Eu sempre falo, não, mas não abre nada novo. Pega alguém incrível que está deslanchando e apoia essa pessoa, né? Entra com o seu know-how para ajudar a pessoa a desenvolver. E várias marcas já fizeram isso de um tempo para cá. Eu tenho a impressão que são cabeças bem diferentes, né? O cara que pensa muito em negócio desse perfil de pessoa, imagina que seja parecido com alta gastronomia, por exemplo, né? Tem os chefes e tal, não sei o quê, mas que não necessariamente são bons em gestão, né? Em empreender, enfim. Então faz muito sentido isso que você está me falando. E de novo, né? Não desmerecendo ninguém. Não, até de porque forma não alguma. dá para fazer tudo. De forma alguma, sim. São perfis diferentes, Exato. cabeças diferentes, né? Exato. Legal. E o que foi mais desafiador nessa jornada toda, assim? O que você... Olha, eu acho que mais desafiador na nossa jornada foi a pandemia. Tá. Porque a empresa estava vindo num momento super bacana, conversando com alguns fundos, pensando na possibilidade de trazer um fundo para novos projetos que a gente estava querendo desenvolver e crescendo em contratação. Na época a gente estava com uns 45 colaboradores. Tá. E aí veio a pandemia. E assim, se tem um mercado, tem vários, né? Mas se tem um mercado que eu falo que ela foi pesada, foi o de casamento. Porque assim... Eventos em geral, Eventos no geral, claro. Mas assim, casamento especificamente era zero, né? Zero. Você tá vendo a empresa fazer assim, ó, de repente assim, ó. E tipo, não é modo de dizer, entende? Sim. Porque se a sua receita é o fornecedor do evento que já estava contratado, porque o evento era em maio, né? E a gente estava em março. Sim. E site de casamento, você ganha o presente, né? Então assim, não tem casamento, não tem presente. Então não tem. Então, assim, foi muito difícil, ainda mais você sem ter a previsão, né? Porque era 15 dias. Então 15 dias vai voltar. Mais 15, mais 30. Eu falo que eu não sei o que foi pior, se foi isso ou se foi quando as escolas falaram, vai fechar as escolas para as mães. Né? Mas foi muito difícil a pandemia pra gente, muito difícil. Mas foi um momento de aprendizado, assim, de novo, eu acho que tudo tem que vir com aprendizado, né? Então a gente teve que desligar praticamente metade dos colaboradores, mas não tinham o que fazer, né? Manter a empresa, a gente, os que ficaram, a gente demonstrou para eles que a gente ia honrar e era isso, não ficou fazendo corte picadinho, foi desenhado um plano
para passar por aquilo. Então, assim, não ia ter surpresas. Era aquilo e era aquilo. Então, acho que isso também foi uma coisa boa para quem ficou. E esperar que a gente, pô, assim, vai voltar, né? A gente tinha essa esperança, era questão de quando. E vai voltar, e com certeza as pessoas vão voltar com mais ânsia de comemoração, de celebrar a vida, que foi o que aconteceu, né? Mas foi super desafiador, super E desafiador. esse plano vocês fizeram sozinhos? Tiveram alguma ajuda externa? Não. Como que foi essa? A Paula e o Fábio, que são sócios também, e na época os dois tocavam o dia a dia da empresa, foram eles que desenharam, com a nossa ajuda, claro, né, sempre trocando, mas foi com o que eles tinham ali do dia a dia, tipo, era quem precisava ficar pra gente manter a empresa, pra quando voltar, a gente tinha muita essa preocupação, porque com certeza na volta ia vir com tudo, quando liberasse, claro. Então, assim, tinha que ficar uma estrutura que fosse capaz de segurar aquele momento. Então, baseado no que a gente tinha, né, e com as opiniões deles, o olhar deles, que esse plano foi criado, mas não precisou de ajuda externa. Legal. Foi realmente a gente conseguiu fazer. E quanto tempo foi esse tempo mais difícil? Olha, os eventos começaram a ser liberados de volta, se eu não me engano, em setembro. Menores, né? Mas em setembro começou... teve uma segunda onda depois. Mas aí teve a segunda onda. Mas da primeira para a segunda onda, a gente não voltou a contratar um monte de gente, entendeu? Então foi um pouco mais estável, não foi uma coisa desesperadora. E eu acho que foi uma coisa... A segunda onda teve uma coisa que você sabia que ia voltar. Né? Eu acho que todo mundo teve meio essa sensação. A gente já viveu isso, a gente sabe que vai vir, mas que vai voltar. Então acho que isso ajudou também, emocionalmente. Foi menos preocupante. Legal, boa. Camila, então eu queria entender agora um pouquinho do mercado, né? Para o público que nos acompanha aqui, mas que não está exatamente, né, por dentro de números, né? O que são números, grandes números do setor, assim, volume de casamento, em quanto que esse mercado gira em termos financeiros por ano, que são os números? Na última pesquisa do IBGE, foram 940 mil, quase 1 milhão de casamentos, mas isso registrados, né? Registrados no civil. Então, ou seja, se a pessoa fez uma cerimônia e não casou no civil, esse número não vai contar. E movimenta mais ou menos 30 bilhões de reais. É muita coisa. É um mercado bem grande. E essas pessoas que não formalmente se casaram, mas fazem cerimônia, etc., são potenciais clientes de vocês ou não? Sim, né? Porque o site de casamento com a lista virtual, a pessoa não precisa casar para ter, né? Ela pode só, vou fazer uma festa, alguém vai abençoar, vai fazer uma cerimônia simbólica, mas vão ter os convidados, então ela vai criar o site. Então, com certeza, assim, para nós não precisa ter um casamento registrado para ele utilizar o nosso produto. Legal. E como que você enxerga esse setor no Brasil? Cabeça da turma mais jovem, né, é um pouco diferente, pelo menos da minha, assim, né? A gente lá no nosso time, a gente tem algumas pessoas, sei lá, com uma faixa de talvez uns 10 anos mais jovens que eu, 10, 15, né? E eu vejo que algumas coisas que, pra minha idade, assim, a gente se importava muito carro, não sei o que lá, e essa turma não necessariamente está muito ligada. E pro casamento, como que vocês estão enxergando o público mais jovem? Eles têm ainda essa vontade, esse desejo, esse sonho do casamento, assim como era nas gerações anteriores? Ou você vê isso aumentando ou diminuindo? Como que você enxerga isso? Olha, eu acho que assim, até teve uma retração da última pesquisa para anterior, acho que uns 2, 3%. Mas ainda continua sendo um número significativo. O que a gente percebe, as pessoas, elas gostam de celebrar, né? Elas gostam de comemorar. Então, mesmo que não seja um casamento tradicional, as pessoas continuam tendo vontade de casar. Você vê muita gente que às vezes mora junto há 5 anos, mas ela ainda quer ter o momento do casamento. Entendeu? Então, eu acho que o casamento, ele tem essa questão de celebrar a vida, de você estar com as pessoas próximas. Os formatos mais intimistas, eles continuam crescendo muito. Sabe, os destination wedding, que são casamentos fora da cidade natal, dos noivos, onde você pode passar mais tempo com os convidados, com as pessoas queridas. Então, eu acho que hoje o casamento, ele virou muito sinônimo disso também, de você celebrar e de você estar com as pessoas que você gosta. Então, acho que tem isso, sabe? Tem essa tendência que continua existindo. Graças a Deus, que continue assim. Faz muito sentido. Recentemente fui convidado por um cliente meu que
que ia fazer uma cerimônia, mas ele já era casado com a esposa há 12, 15 anos, alguma coisa que assim, já legal. tinham filhos e tudo mais, Sim. mas quiseram refazer esse momento, né, reviver esse momento, etc. Isso está tendo demais. Bodas de 10 anos, bodas de 15 anos. O pessoal Legal. tá querendo super comemorar. Legal, legal demais. E você enxerga alguma coisa relevante mudando esse mercado? Você falou assim, hoje nossa empresa é muito mais uma empresa de tecnologia, né? Você vê tecnologia mudando esse mercado de alguma forma? Sei lá, inteligência artificial, como que isso tá no seu mundo ou não tá? Ou você Sim. enxerga para frente? Olha, tem espaço sim para tecnologia, para facilitar. O nosso objetivo como empresa é facilitar a jornada do casal, né? Não só do casal. Hoje o casal é o nosso principal cliente, mas fornecedores, convidados, né? Hoje a gente tem uma base, porque pensa, 300 mil sites que foram feitos, mas quantos convidados não estão envolvidos nisso, né? Uhum. Então você tem uma base gigante de pessoas que você pode facilitar a jornada do casamento. Então a gente está sempre muito ligado nesse objetivo, de facilitar a jornada para o casamento para todos os públicos que permeiam ali o universo casar.com. Uhum. Então, por exemplo, para o noivo cuidar do casamento dele, né? Tem super espaço para ele ter algo com tecnologia que avise quando ele tem que pagar o boleto, que cuide ali do orçamento dele, né? De como está dividido. Vocês entregam isso pros clientes de A vocês? gente tem uma empresa parceira que a gente trabalha junto que faz isso, Tá. mas para os assessores, Tá. não para os noivos ainda. Tá bom. Tá? Mas Mas você essas coisas enxerga estão uma sempre no nosso. evolução, Super, talvez? super, Tá. super, super tem espaço para isso. Legal, legal. Tá. E aí você falou assim, não, nossa missão é facilitar ali a jornada do casal, né? E no backstage vocês comentaram um caso que eu achei interessante. Você quer compartilhar do caso dos convites? Foi um casal que teve um erro na impressão do convite deles. E aí eles ficaram desesperados, né? Lógico, porque, poxa, a gente sabe, trabalhar com casamento é aquela coisa que a pessoa programou anos, às vezes, né? Não é nem um ano só, é anos, né? Guardou, dedicou, né? Quantas pessoas não realmente guardam ali, economizam todo mês para poder chegar lá e fazer a festa dos sonhos? E aí é meio desesperador, né? Porque você imagina o convite tá errado. E aí com um parceiro nosso, a gente conseguiu solucionar para a noiva, o parceiro foi super querido, nem cobrou e fez realmente os convites para a pessoa, a gente sanou ali o problema dela para facilitar a jornada dela. Mas foi um caso específico, porque tinha uma questão do site, parará, e o parceiro foi muito bacana também, foi muito ponta firme, assim, a gente conectou os dois, mas o parceiro também fez um papel incrível. Que legal. Não, é sensacional. Por que eu quis puxar isso, né? A gente falar um pouquinho de experiência do cliente, Sim. né? O seu negócio é um negócio que não imagino que não tenha recorrência, né? Porque as pessoas acho que não esperam casar mais de uma vez. Óbvio que eu falo que acontecem. A única coisa boa nossa é que se o casal separar, se a gente tiver feito uma experiência incrível, a gente vai ganhar 2 sites no futuro. Pois é, isso que eu ia Olha lá. falar. Mas não é só aí, né? Eu tenho certeza que esse casal, com a experiência que vocês forneceram, certamente eles recomendaram vocês para amigos e outros casais ali que pudessem, enfim, se tornar cliente de Bruno, vocês. e isso né? pra gente é incrível, porque assim, o boca a boca, a indicação. Isso que eu ia perguntar, é o maior canal hoje de vocês, de aquisição de cliente ou não? Ou são os eventos? Não, é o orgânico. Orgânico, E aí o orgânico acaba entrando nisso, né? Na onde você fez o site? Casar.com. E daí a Tá. pessoa vai buscar. Tá. Mas isso é assim, o que a gente mais tem que cuidar. Sim. Porque realmente, e no nosso produto é isso, é a indicação. Se foi ruim, ferrou. Entendeu? Sim. Então, assim, a gente cuida muito disso para essa jornada ser. É uma coisa engraçada, a gente fica mandando ainda algumas réguas de parabenizar do casamento. E vira e mexe, alguma amiga me manda, tipo, ai, não, olha que bonitinho, hoje eu recebi aqui. Aí o casado me lembrou que 5 anos de casado, me mandou um parabéns. Legal. Então, pra você também ficar vivo na memória dos noivos, né? Sem dúvida. Legal. Isso gera com certeza. Receita para vocês, enfim, né? Gira o negócio. Legal. Boca a boca pra gente é essencial. Legal. Você comentou que vocês estão em plena expansão ainda, né? O que são os próximos passos? Você pode antecipar pra gente como que vocês ainda estão, o que vocês enxergam de próximos passos para a empresa, eventualmente expansão em outros territórios, enfim, se tiver alguma coisa que você pode compartilhar? O mais importante pra gente é reforçar e ampliar essa questão de facilitar a jornada do casamento. Tá. Para
para todos os stakeholders que têm a ver com a nossa empresa. Tá. Né? Então, são os noivos, são os convidados, são os assessores, são os fornecedores. Então, assim, esse é o nosso foco principal. E com certeza tem muito espaço para crescer ainda. Legal. Tem muita coisa para fazer que a gente possa ajudar. Essa gestão de diversos fornecedores deve ser um pouco complexa, né? Para fazer ali, então, enfim, o evento, né? Pô, tem que pensar no espaço, tem que pensar em decoração, tem que pensar em buffet, etc. Sim. Né? Mas você ter algo que ajuda a pessoa a ter tudo ali no mesmo lugar, né? O evento, por exemplo, nasceu com isso. Essa questão de você poder, no mesmo ambiente, conhecer todos os fornecedores do seu casamento. Perfeito. A gente brincava que só não dava para arrumar o noivo, entendeu? O resto estava tudo resolvido. Pô, mas para pessoa que já tinha marcado a igreja, talvez ter o... Pois é. Mas ela ia ter que ter sorte de ter um solteiro passeando aí, né? Legal, legal. Camila, fala um pouquinho do ponto de vista pessoal, né? Como que você consegue manter a vida pessoal? Você comentou de filho, não sei se é só um ou se são mais. Tenho 3 hoje. 3. Como que você consegue manter a rotina de empresária com a rotina pessoal? Você comentou, né? Quando engravidou a primeira vez, o foco principal seria a família, né? Mas como que você se divide? Como que é essa rotina? Bruno, assim, é uma coisa até delicada para eu falar, porque como eu não tenho esse dia a dia, né, executivo, com cargo executivo, então com certeza é muito diferente. Sim. E assim, eu quero deixar registrado, porque eu tiro meu chapéu. Para quem consegue dar Nossa, conta. assim, eu admiro muito, sabe? Muito, 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 porque assim, tem muita mulher que faz mágica, sabe? Ela consegue estar presente de alguma forma e acho incrível, sabe? Mesmo tendo uma rotina puxada. Mas eu também acho que tem uma coisa, a mulher, quando ela vira mãe, eu acho que é uma eficiência, assim, que multiplica por 1000, sabe? E não é só a eficiência do que você está fazendo, né? Do que você está executando. O meu time, na época, quando eu ainda estava envolvida diretamente no dia a dia da empresa, eu lembro que o Luca tinha uns 6 meses, né? Que é o meu mais velho. Elas falaram, nossa, impressionante, depois que você teve o Luca, você ficou mais leve, né? Você ficou mais calma, né? Eu realmente era uma pessoa bem ansiosa. Daí eu falei pra elas, eu falei assim, gente, sabe o que é? Depois que você tem filho, você descobre que assim, nada é um problema real. Entendeu? Antes de ter filho, é assim, ai meu Deus, deu um problema com o contrato, onde é o evento. Nossa, parece que o mundo vai acabar. Literalmente, você não dorme à noite, você não... E quando você tem filho, você realmente vê que aquilo muda não a dimensão é um problema. Entendeu? Então eu acho que tem essa questão um pouco também de trazer até essa um pouco calma e esse equilíbrio para a vida, sabe? De que aquilo não é um problema. E eu até tive uma outra situação na minha vida que vai fazer 5 anos que eu perdi meu pai e também me trouxe isso, né? Que assim, ele falava muito isso, para tudo na vida tem uma solução, menos para a morte. Pro resto, então entra meio com esse negócio do filho, nada é um problema, sabe? Então assim, a gente vai achar uma solução, calma, sabe? Eu acho que é muito mais do que como equilibrar os pratinhos, é a gente ter calma de como a gente lida com essas coisas do dia a dia, que não é fácil, é muita terapia chegar até aqui, mas assim, então eu acho que mais do que equilibrar, a gente equilibrar a cabeça realmente, para poder, porque sempre vão ter as coisas do dia a dia, né, pode não ser a vida atribulada, não é tanto o pratinho do trabalho, mas são o pratinho das outras coisas do dia a dia, né, dependente, gente, eu tenho uma pessoa que no Instagram tem 12 filhos, sabe, e daí você fala, não vou reclamar, com 3, a pessoa tem 12, entendeu, 12 para levar no dentista, para levar no balé, então assim, eu acho que é muito mais como a gente encara do que o que realmente a gente pode fazer, né, como a gente encara aquele momento, mas eu quero deixar aqui meu respeito para as mulheres que realmente equilibram todos esses pratinhos por dia, porque não é fácil, assim, eu tenho o privilégio de ter ralado muito no meu início, muito, para poder, depois de um momento, colher isso, sabe? Estruturar a empresa, colher isso, confiar nas pessoas. Eu acho que a gente não vai a lugar nenhum sozinho. Então, a gente sempre teve a expectativa de trazer time, de crescer o negócio e que todo mundo cresça com a gente. Teve o privilégio, mas teve a competência também de deixar Perfeito. a companhia de forma que não seja totalmente dependente da figura, né? É que isso que eu acho que é o verdadeiro segredo, né? O empresário, o empreendedor, não fazer o negócio depender dele. É horrível depender dele. Não, e eu vou te falar assim, né? A nossa empresa, a gente atua com empresas de dono, né?
acho que talvez seja a maior dificuldade que existe, assim. Sim. Como que o dono sai da operação, como que a empresa consegue Total. seguir sem a dependência daquela figura, Mas isso é né? essencial, né? Porque senão você não vai poder fazer nada. É, Literalmente, assim, você tá no avião, cai o avião. O que você faz com a acabou. empresa? Exato. Né? Essa sensação, sempre tem que pensar isso. Eu falo que você sempre tem que pensar isso. Mas é isso mesmo. É. E você, o que você diria para as pessoas que, como você, né, empreenderam, as pessoas que têm interesse em ter um negócio, né? Você comentou, no seu caso, foi muito mais uma questão de momento e oportunidade do que sempre ter sido um sonho, né? Sim. Mas o que você diria para alguém que está no começo de uma jornada como a que você passou, né? Pô, estruturando um negócio. Talvez uma delas seja essa, né? Organize seu negócio para que ele não dependa de você. Mas o que você poderia compartilhar aqui com o nosso público que está iniciando no processo de empreender, enfim? Legal. Eu brinco que a primeira coisa é o seguinte: quem quer empreender no Brasil, a primeira coisa é parabéns. Né? Verdade. Porque, tipo. Verdade, muita nossa, verdade. Posso falar? A pessoa tem que tirar o chapéu. Para quem quer empreender no Brasil, quem sabe, porque por N motivos, mas eu acho que já começa por aí. Já é meio caminho andado se você ter essa coragem de falar, vamos lá, vou fazer acontecer, muito. Vou criar um negócio aqui. Mas dito isso, eu acho que dedicação é tudo e você ser apaixonado pelo que a gente faz, pelo que você faz. Eu acho que é meio bem meio não, é bem blasé, né? É uma frase bem blasé, mas é que faz muita diferença, sabe? Eu tive a sorte né, de estar no lugar certo na hora certa, de pegar realmente um setor que já era tão encantador para mim e é tão mágico, né? Trabalhar com casamento, eu falo, nossa, é tipo perfeito, né? Você poder criar uma empresa num mercado que é tão incrível, que mexe com o sonho das pessoas, né? Sim. Então, eu acho que assim, tem que ser apaixonado pelo negócio, não é só por ser, sabe? Às vezes você vê uma pessoa, não, eu quero fazer alguma coisa, não, eu quero fazer minha agenda. Eu falo, ixi, gente, às vezes é melhor ser CLT do que querer empreender para ter sua agenda. Verdade, confia, verdade. Né? Pelo menos são lá as 8 horas de trabalho, parará, bonitinhas. Mas eu acho que assim, é ter paixão pelo que você faz, porque quando é paixão, as coisas fluem muito melhor, né? A gente brinca assim, quase não é trabalho, óbvio que é trabalho, mas assim, é tão prazeroso, se você, inclusive a turma mais jovem, né? Quando você tem aquele momento da sua vida que você pode se dedicar só a isso, né? Nada mais vai atrapalhar, né? Você pode se dedicar só àquilo. Então, acho que é isso, assim, tomara que mais jovens queiram empreender mais e se juntar mais. Eu acho que assim, tem muita empresa boa, então tá aberto também, às vezes, entrar em algo que já existe, né, para continuar construindo uma história. E acho que isso que você falou, acho que é perfeito também, realmente, construir a sua empresa para que ela não precise de você, né, só de você, que seja um conjunto. Sim. Eu felizmente vejo crescendo bastante esse interesse de jovens em empreender no nosso país, mas de fato é um desafio bastante grande, né? A gente está num país que não facilita muito para o empreendedor, enfim, em vários aspectos, né? Do ponto de vista tributário, etc, enfim. Então, de fato, parabéns mesmo para quem tem essa coragem. Parabéns. Camila, você se expõe nas redes sociais de alguma forma ou só por meio da marca? Eu tenho o casar.com e tenho o Instagram do CIAIDU também. Tá, legal. Quer falar o arroba pra turma aqui? @casar.com, o .com por escrito também, por extenso, e @CIAIDU. Legal. Camila, pra gente encerrar aqui, a gente sempre costuma perguntar pros nossos convidados, né? Algum livro que você recomenda aqui pro nosso público? Tem algum? Olha, tem um muito legal, que foi dos últimos assim que eu li, que é o livro que você gostaria que seus pais tivessem lido. Tá. Ele é de autor brasileiro ou não? Tá. Depois eu até fui ver, ela tem outros. O livro que você gostaria que a pessoa que você ama tivesse lido, tarará. Mas em especial, eu gostei muito dos pais. Tá. E ele é muito bacana, assim, porque ele inclusive, assim, eu sugiro até para quem não tem filhos. Quando eu li, eu já tinha 2. E eu até pensei, putz, eu deveria ter lido grávida, mas tudo bem, tá sempre em tempo. Mas é muito legal, porque ele fala muito das coisas do passado que a gente deveria evitar passar para os nossos filhos. Legal. Mas que a gente deveria também ressignificar de alguma forma. É um livro muito especial. Sensacional. Eu vou anotar para ler. Eu tenho um filho de 4 anos e meio e eu já tento... Tem muitas coisas que eu tive com meus pais, que eu replico para eles, porque afinal, né, são coisas que eu acho que, né, dos meus valores, etc.
mas tem muita coisa também que eu já tento fazer diferente dele, sabe? Então, esse livro vai te ajudar. Eu gostei desse título aí, eu acho que vai ser legal. Obrigado, Camila. Imagina. Gostou do que você assistiu aqui hoje? Então, segue a gente e não perde a chance de ser avisado a cada conteúdo novo e garantir que você não perca conteúdos super bacanas como esses aqui.